Opa, então hoje, 12 de outubro, Dia das Crianças, eu fui futucar aqui em casa, né? Futucar as muitas pilhas que eu tenho aqui por casa pra ver que livros infantis que eu tinha, e eu acabei angariando alguns tantos títulos. Eu não esperava que tivesse tantos. Aliás, alguns eu nem lembro de ter adquirido, como foi que eu consegui. Mas enfim, decidi fazer esse vídeo aqui só pra mostrar pra vocês esses títulos que eu tenho. São títulos que vão desde clássicos até livros mais desconhecidos, mais recentes também. E aí eu separei essa pilha aqui por nacionalidade e vou começar pelos nacionais, né? Vou começar apenas aqui com O Menino Maluquinho, do Ziraldo. Esse daqui é um grande clássico, eu diria, da literatura brasileira mesmo. Eu encontrei esse livro aqui num sebo da cidade esse ano e eu fiquei tão feliz de encontrar ele, porque ele é uma edição dos anos 80, que eu acredito que é a década que esse livro também foi publicado originalmente, né? Ele tem até aqui uma dedicatória que eu não vou mostrar, de 1986, e dá pra ver que ele tá inteiraço, as páginas estão bem conservadas, ele tá plastificado aqui com plastiquinho e tudo mais. Tá novinho em folha. E assim, O Menino Maluquinho, ele não fez tanto parte da minha infância. Eu lembro daquele filme dos anos 90, eu lembro dessa série que é um tanto mais recente ali, do começo dos anos 2000 também, aquela série O Menino Muito Maluquinho, mas o livro em si, eu não cheguei a lê-lo quando era criança, eu conhecia, mas enfim, não faz tanto parte assim da minha memória afetiva e tudo mais. Mas folheando aqui o livro, dá pra ver que ele é muito engraçadinho, muito especial. Esses desenhos do Ziraldo também aqui são a onda. Olha isso aqui. É isso, fiquei muito feliz de ter encontrado essa edição aqui. Acho que realmente é um tesouro. Mas vamos ao próximo, né? O próximo título, então, nacional é apenas da Clarice Lispector, A Mulher que Matou os Peixes. Sim, pra quem não sabe, a Clarice Lispector escreveu livros infantis, ela tem alguns títulos, esse é o único que eu tenho aqui em casa. Aliás, eu tô fazendo um projeto de leitura dos romances da Clarice, e eu penso em eventualmente adquirir os outros livros da literatura infantil aqui dela e falar deles no canal, mas enfim. O que eu achei mais curioso nesse livro aqui vai ser justamente as ilustrações dele, porque eles vão fugir daquele estereótipo do coloridão, muito infantilizado. Então a gente vai ter esse tipo de desenho nesse livro, que eu achei lindíssimo. Deixa eu mostrar outros aqui. Olha. Eu lembro que da literatura infantil da Clarice eu já li há muitos anos atrás aquele... O da galinha, que eu esqueci o nome agora. Mas enfim, eu lembro que o nome da galinha era Laura. Gente, como é o nome daquele título? Enfim, eu vou colocar aqui embaixo. É isso, tô muito interessado também em conhecer esse outro lado aqui da Clarice. E o que eu achei mais interessante é que o ilustrador desse livro aqui é ninguém menos do que o Carlos Scliar, que é parente, que é primo do próximo autor que eu vou mostrar aqui, o último autor nacional aqui da pilha, que é justamente o Moacir Scliar. Eu tenho esses dois livrinhos aqui dele, o Câmera na Mão, o Guarani no Coração e o Ataque do Comando PQ. Enfim, eu acho que esses livros aqui são para crianças que já estão em idade de leitura, eles não são livros ilustrados nem nada disso. E o que eu achei mais interessante é que esses dois títulos aqui, eles são releituras de clássicos nacionais, né? Então aqui o Câmera na Mão, Guarani no Coração é uma releitura do Guarani, do José de Alencar, e o Ataque do Comando PQ é uma releitura do Triste Fim de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto. Eu ainda não li nenhum desses livros, mas pelas sinopses dá pra ver como que o Moacir Scliar, ele criou uma história envolvendo crianças, adolescentes, numa versão mais moderna, em premissas que não remetem diretamente a esses grandes clássicos, né? Então, sabendo do grande escritor que ele foi, eu imagino que ele inseriu esses clássicos aqui nessas histórias de uma forma muito interessante mesmo. Enfim, eu penso em ler também esses livros e outros livros que eu tenho aqui em casa do Moacir. E saindo então do Brasil, indo pros Estados Unidos, eu tenho esses dois títulos aqui de autores americanos, que é O Pollyanna, da Eleanor H. Porter, e esse daqui, que eu não diria que é um clássico, que é A Invenção de Hugo Cabret, do Brian Selznick. O Pollyanna, eu li há muitos anos atrás também, e eu lembro que eu ficava um tanto irritado com essa Pollyanna. Ela é essa menina muito otimista, né, que faz esse jogo do contente ali com todo mundo, mas ela me fez perder um pouco a paciência. Talvez eu tenha sido um pouco injusto aqui com minha amiga Pollyanna. Eu lembro que também é uma história muito emocionante, bem melodramática também. Valeria uma releitura aqui. E é um livro bem curtinho. E A Invenção de Hugo Cabret eu ainda não cheguei a ler, eu só assisti o filme ali de 2011, do Scorsese. Mas esse é um livro que me chama tanta atenção, principalmente porque você vê que ele parece, quer dizer, parece não, ele é bem robusto, mas o que acontece é que ele é preenchido quase que inteiramente de ilustrações, e são ilustrações assim belíssimas, feitas a lápis. Deixa eu pegar um aqui para mostrar para vocês.
Vai ter esse tipo de desenho assim, que é muito bonito mesmo. É uma coisa meio assim de storyboard mesmo, já que a gente tá falando de uma história, embora eu tenha visto esse filme há muito tempo, eu lembro que ele se relacionava ali com o cinema, com os irmãos Lumière, né, que criaram ali o cinema e tudo mais. A gente vai ter nessa história do Cabret também um menino órfão, a la Oliver Twist ali do Charles Dickens. Esse tipo de ilustração aqui, nossa, é muito bonito. É isso, eu tenho muita curiosidade de ler aqui a invenção de Hugo Cabret, mas vamos então ao próximo e último país aqui da minha pilha, né? Que é justamente a Inglaterra. E essa pequena pilha aqui é toda composta de grandes clássicos, de livros muito conhecidos. Então, vou começar mostrando aqui As Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis. Esse livro aqui eu já li e reli algumas vezes, mas a última vez que eu li foi há uns bons anos atrás. E é interessante porque As Crônicas de Nárnia tem essa linguagem muito infantil, mas os temas, as ideias aqui são um tanto mais complexas, né? Eu tô pensando também, inclusive, em reler esse livro aqui depois de eu terminar o meu projeto de leitura da Bíblia, né, em 90 dias. Mas enfim, vamos ver. Acho que no ano que vem vai ter Nárnia por aqui. O próximo livro, então, é um colega aqui do C.S. Lewis. Eu tava até na dúvida se ele realmente era um livro infantil. Só que eu lembro que na primeira vez que eu li, e já faz alguns anos, ele tinha realmente uma linguagem um tanto mais infantil que me remetia muito aqui às Crônicas de Nárnia do C.S. Lewis, né? Tô falando então aqui do Hobbit, do Tolkien. Embora essa edição aqui que eu tô mostrando da HarperCollins não remeta tanto ao universo infantil, o Hobbit e o Senhor dos Anéis, que eu também tenho aqui em casa, esses 3 livrinhos aqui, né? Enfim, são outros livros que eu penso em reler para trazer aqui no canal, mas enfim, tudo isso só depois que eu terminar de ler a Bíblia, né? E aí, seguindo então aqui com a pilha, eu tenho o Jardim Secreto, da Frances Hodgson Burnett. Esse aqui eu nunca li, eu só lembro daquele filme lá do Alfonso Cuarón, dos anos 90. Eu lembro que passava muito ali na sessão da tarde e tudo mais, e eu adorava. Mas o livro em si eu ainda não tive a oportunidade de ler. Assim, mas eu lembro que também a história era bem melodramática, era bem fofinha também. E essa é uma edição que traz ilustrações, tanto no começo dos capítulos, como em páginas mais isoladas, como essa daqui. E aí no começo dos capítulos a gente vai ter esse tipo aqui de arte. Eu tô vendo agora que essa edição aqui é da editora 34, olha só. Enfim, é outro livro que também tenho curiosidade para ler, mas eu realmente não sei quando isso vai rolar. Mas vamos então aqui ao último título desse meu vídeo, que é apenas aqui o Alice no País das Maravilhas e o Alice através do espelho e o que Alice encontrou por lá, do Lewis Carroll, outro livro que eu também li há uns bons anos. E assim, gente, falei que o Nárnia é esse livro infantil que tem essas ideias mais profundas e complexas, mas o Alice no País das Maravilhas, eu acho ele um tanto bizarro mesmo. Esse é um livro que me inculca bastante, gente, principalmente esse primeiro. Eu não lembro exatamente se eu já li o Através do Espelho, se eu li também foi há muitos anos, mas o Alice em si, né, o Alice no País das Maravilhas, cara, tem umas coisas ali que eu penso até hoje. Eu preciso reler esses livros aqui para ter uma ideia mais clara, mas tem coisas nessas histórias aqui que me encabulam até hoje. Enfim, gente, é isso então. Essa é a minha pilha de livros infantis que eu tenho aqui em casa. Me contem nos comentários se você já leu algum desses, qual que você mais gosta, de repente qual o seu clássico de infância favorito. Enfim, eu vou gostar muito de saber. E é isso, feliz Dia das Crianças aí para você que tem filhos, irmãos, parentes, primos, sobrinhos, como é o meu caso, netos, enfim. Muito obrigado por assistir, um abraço e até a próxima.